Vamos então agora à questão número 8. Colégio Militar do Rio de Janeiro. Numa divisão inexata, o quociente é 15 e o resto 2. Adicionando-se 15 ao dividendo e mantendo-se o mesmo divisor, o novo quociente será 20 e o resto continuará sendo 2. Ele pede a soma do dividendo inicial com o divisor. Mais uma vez, numa divisão inexata, o quociente é 15 e o resto 2. Divisão inexata, né? Nós temos um dividendo desconhecido, um divisor desconhecido, o quociente nos foi dado, é 15 e o resto é 2. Divisão inexata, você certamente já sabe, é aquela divisão que não é exata, é a divisão que apresenta resto, diferente de zero, é isso? Pela relação fundamental da divisão, o dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais resto, dividendo igual a tzinho vezes 15 mais 2, ok? É a primeira relação entre as incógnitas que a gente encontrou. É a primeira equação que nós conseguimos montar a partir da leitura da primeira sentença do enunciado. Vamos continuar a leitura. Adicionando-se 15 ao dividendo. Então, o seu dividendo deixa de ser apenas D, maiúsculo, Dzão, e passa a ser Dzão mais 15, né? O teu dividendo não passa a ser 15, você adicionou 15 unidades ao dividendo. Adicionando-se 15 unidades ao dividendo, e o que? E mantendo-se o mesmo divisor, quer dizer, o divisor continua sendo o Dzinho, o novo quociente será 20 e o resto continuará sendo 2. Tá certo? Então, se você ler o enunciado com calma, passo a passo, palavra por palavra, sentença por sentença, você consegue armar o enunciado com tranquilidade, consegue passar para a linguagem matemática com tranquilidade. Né? E daí? E daí que aqui, novamente, o dividendo, que no caso é o Dzão mais 15, continua sendo igual ao divisor, continuando este divisor sendo Dzinho, vezes o novo quociente, que é o 20, mais o resto, que é o 2, não é isso? Agora, muito importante é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou substituir, tirar, trocar, como você já está se habituando nas questões anteriores, né? Para que a gente consiga resolver o sistema. Substituir, tirar, trocar o Dzão, o dividendo, por Dzinho vezes 15 mais 2, porque eles são rigorosamente iguais, não é isso? Então, no lugar do dividendo, eu vou colocar 15D mais 2. D vezes 15, 15D é a mesma coisa, né? 15D mais 2, repetindo aqui o mais 15, repetindo o igual, D vezes 20, 20D, mais 2 também. Ok? Com isso eu fico com uma equação do primeiro grau, com apenas uma variável, com apenas uma letra, uma incógnita, que é o divisor, que é o Dzinho. É isso? Vamos resolver normalmente a equação, como nós já sabemos. Se eu passar um dos dois, de um lado para o outro, vai ficar negativo, diminuindo, subtraindo, não é isso? Esse 2 aqui está somando, está positivo, vai para lá, ficaria negativo. 2 menos 2, quer dizer, dá 0, né, de qualquer maneira. Tanto faz, passando o 2 azul para o lado direito, ou o 2 preto para o lado esquerdo, tanto faz, né? Vai acabar cancelando do mesmo jeito. Ficamos com 15D mais 15 igual a 20D. Letra para perto de letra,
número para perto de número, você já sabe disso, letra para um lado, número para o outro. Eu, particularmente, prefiro jogar a menor quantidade para o lado da maior, para evitar de nós precisarmos trabalhar com números negativos, né, que é sempre uma pedra no sapato, né? Então, em vez de passar o 20D para o lado do 15D, que seria o mais comum, né, eu passei o 15D para o lado do 20D, mantendo o 15 sozinho do lado esquerdo da igualdade. Ficamos com 15 igual a 20D menos 15D, ou seja, 15 igual a 5D. O 5 está multiplicando, vem para cá dividindo como sempre. 15 dividido por 5 dá 3. Então já sabemos que o divisor é igual a 3. Vamos agora descobrir o dividendo original e a soma entre o dividendo original e o divisor, já que foi essa a pergunta denunciada. Tranquilo? Nós já sabemos que o dividendo original é o divisor vezes 15 mais 2, portanto, o dividendo original é o 3, que é o divisor que acabamos de encontrar, vezes 15, 45, mais 2, 47. Certo? Esse é o dividendo original. O enunciado pediu a soma do dividendo inicial com o divisor. Essa soma, 47 mais 3, 50. Tá? Tranquilo? Vamos então para a questão número 9. A questão número 9 é bem fácil. Diz o seguinte: acrescentando-se 199 à soma de dois números, obtém-se 1000. Retirando-se 323 da diferença desses números, obtém-se 100. A soma entre a nona parte do maior número e a terça parte do menor número é, de novo, acrescentando-se 199 à soma de dois números, obtém-se 1000. Dois números, não sei quais são. Primeiro, x, segundo, y. Acrescentando-se 199 à soma desses dois números desconhecidos, obtém-se 1000. Beleza? Palavra por palavra, a tradução da linguagem matemática. Acrescentando-se ao mais 199 à soma, outro sinal de mais, de dois números desconhecidos, ou seja, a soma entre x e y, obtém-se igual, né? O que você obtém, essa soma é igual a quanto? Igual a 1000. Tranquilo? Beleza? O que mais que ele falou? Retirando-se 323 unidades da diferença desses dois números, obtém-se 100. Retirando-se, conta de menos, 323 unidades da diferença, outra conta de menos, desses mesmos números, diferença entre o x e o y, o que você obtém? Obtém o 100. Tá certo? Sistema, digamos assim, clássico, já escancarado na sua frente. É só resolver e descobrir o que ele quer. Ele quer a soma entre a nona parte do maior número e a terça parte do menor número. Isso é o final. Nós precisamos encontrar quem é o maior, quem é o menor. Encontrar quem é o x e quem é o y. Depois a gente vê essa história de nona parte, terça parte, enfim. Bem, esse 199 aqui está somando, vai para o outro lado diminuindo. 1000 menos 199 dá 801. Confere? 1000 menos 199, 801. Da mesma forma, o 323 está diminuindo, vai para o outro lado, somando. 100 mais 323
vai dar 423, certo? Então ficamos com x mais y igual a 801, x menos y igual a 423, que é um sistema muito parecido com o que nós resolvemos lá no início dessa aula, né? Na questão número 1, se não me engano, isso mesmo, calcule dois números conhecendo a sua soma, 725, e a sua diferença, 349, enfim, é um sistema absolutamente igual ao da número 1, em termos de estrutura, não é isso? Se nós adicionarmos as equações, o que vai acontecer? A letra y vai para o espaço, vai desaparecer, por quê? X mais x, 2x, beleza. Y somado com menos y, na prática fica y menos y, que dá zero, não é isso? Como nós já falamos, 8 menos 8, 15 menos 15, 1 terço menos 1 terço, raiz de 2 menos raiz de 2, 0,8 menos 0,8, tudo isso dá zero, não é isso? 801 mais 423, 1224. 2 vezes x, 2x, igual a 1224. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 1224 dividido por 2, 612. Esse é o valor do x, esse é o maior número. Vamos então agora encontrar o menor, encontrar o y e, consequentemente, fazer o que ele pediu no enunciado. A soma da nona parte do maior com a terça parte do menor. Tá certo? Então, lendo o enunciado, parece que é assustador, que é de outro mundo, só para nerd, para Einstein da vida. Não é bem assim, passo a passo a gente chega lá. Beleza? Nós já sabemos que x mais y é 801, sendo que o x é 612. Portanto, 612 mais y é 801, o y é igual a 189, você já sabe muito bem disso, o 612, não é isso? Está somando, vai continuar diminuindo, 801 menos 612, 189. Aí ele disse que estava pedindo, na verdade, a soma entre a nona parte do maior com a terça parte do menor. Soma da nona parte do maior. O que é a nona parte do maior? Nona parte do 612, que é o maior número. E a nona parte de um número nada mais é do que esse número dividido por 9, não é isso? Da mesma forma que a terça parte do menor é a terça parte do 189, 189 dividido por 3. 612 por 9, 68, 189 por 3, 63, a soma 131 é a resposta do nosso exercício. Ok? Vamos então à questão número 10. A questão número 10, também do Colégio Militar do Rio de Janeiro, diz o seguinte: a diferença entre dois números é 4.711. Dividindo-se o maior pelo menor, encontra-se quociente 66 e resto 31. A soma do valor relativo do algarismo de terceira ordem do maior número com o valor absoluto do algarismo de segunda ordem do menor número é? Essa pergunta para o final, ela é complicadinha, como a questão anterior também, que falou em nona parte do maior, terça parte do menor, enfim, isso é para o final, esquece isso por enquanto. Vamos inicialmente encontrar o maior número, vamos chamar de x, e o menor número, que vamos chamar de y. Depois a gente vê essa história de valor absoluto, valor relativo, né? Como ele colocou aí na pergunta propriamente dita. Vamos então reler o enunciado e traduzir para a linguagem matemática o que o enunciado está nos trazendo.
Primeiro, a diferença entre dois números é 4.711. Diferença, conta de menos, não é isso? Entre dois números, não sei quais são, um é x, que é o maior, o outro é y, que é o menor, tal diferença 4.711. Certo? Tá, e daí? O que mais que ele falou? Ele disse, dividindo-se o maior pelo menor, dividindo-se o x pelo y, encontra-se quociente 66 e resto 31. Encontra-se quociente 66 e resto 31. Vamos então agora, como de costume, aplicar a propriedade fundamental da divisão. Dividendo, que é o x, é igual ao divisor, que é o y, vezes o quociente, que é o 66, mais o resto, que é o 31. Certo? E vamos novamente, como de costume, né? Como você já sabe, como nós já fizemos as 4 ou 5 vezes nesta aula, substituir, no caso, o x pelo 66y mais 31 na primeira igualdade, na primeira equação. Vou substituir, tirar, trocar o x e colocar no lugar dele o 66y mais 31, porque eles são, aqui embaixo, rigorosamente o que? Iguais, né? O x é igual ao 66y mais 31, menos o outro y igual a 4.711. Com isso você tem uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita, com apenas uma letra, que é a letra y, é isso? E aí, como é que fica? 66y menos y, 65y. 31, está somando, vai para lá diminuindo, 4.711 menos 31, 4.680. Dividindo por 65, y igual a 72. Portanto, nós descobrimos o valor do menor número, que é o y, que é o 72. Vamos agora descobrir o maior número e aí sim discutir o que ele realmente pediu na pergunta. Nós já sabemos que o y é 72, vamos então encontrar o x, né? Sendo que x menos y é 4.711, ou seja, no lugar do y, vamos colocar o 72, x menos 72 é igual ao 4.711, o 72 está diminuindo, vai para o outro lado somando, x igual a 4.783. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma revisão de algo lá do fundo do baú. Eu gosto de chamar de varandão da saudade, algo lá da segunda, terceira série primária, né, que poucos de nós nos lembramos com certeza, que é o conceito de valor absoluto e valor relativo de um algarismo dentro de um numeral. Por exemplo, o 3, ele ocupa a chamada ordem das unidades simples, não é isso? Ele tem valor absoluto igual ao 3, que é o valor do próprio algarismo, independentemente da posição que ele ocupe dentro do numeral. Por isso o termo absoluto é sempre o mesmo, né? O valor absoluto do 8 aqui também é o próprio 8, do 7 é o próprio 7, do 4 é o próprio 4, ok? Então, o valor absoluto é o próprio algarismo, independentemente de onde ele esteja dentro do numeral. Por isso, o termo absoluto. Já o valor relativo, como o nome sugere, depende da posição que ele ocupa dentro do numeral. O 3 se encontra na primeira ordem, então ele vale 3 unidades. O valor relativo dele, no caso, coincide com o valor absoluto, né? 3 unidades. Já o 8 se encontra na chamada segunda ordem, na ordem das dezenas, não é isso?
então o valor relativo dele seria 8 dezenas, ou seja, 80 unidades. Só refrescando a sua memória, porque eu sei que é um conceito que você tem perdido em algum lugar no seu HD cerebral, né? Da mesma forma, o 7, ele está na terceira ordem, na ordem das centenas, então o valor relativo dele é 7 centenas, ou seja, 700 unidades. A mesma ideia, o mesmo raciocínio do 4. O 4 está na ordem das unidades de milhar, então ele vale 4.000 unidades, 4 unidades de milhar, tá certo? Lembrando desses conceitos, vamos à pergunta. O enunciado pede a soma do valor relativo do algarismo de terceira ordem do maior número com o valor absoluto do algarismo de segunda ordem do menor número. O maior número é o 4.783. Terceira ordem, ordem das centenas. Quem ocupa é o 7. Valor relativo do algarismo de terceira ordem do maior número, 700. Certo? Menor número é o 72. Quem está na segunda ordem é o 7. Valor absoluto, o próprio 7. Valor absoluto do algarismo de segunda ordem do menor número, 7. 700 com 7, 707. Essa aqui é a resposta do nosso exercício. Ele coloca esse tipo de pergunta só para complicar a nossa vida e só para nos assustar. O objetivo dele é que, ao lermos esse tipo de pergunta, a gente se apavore, se atemorize e já pense que a questão é impossível, e aí a gente até deixa em branco, chuta, se desanima ao ter de resolvê-la. E você vê que não é nada disso. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão número 11 é uma questão tranquila, fácil, mas com uma pergunta também um pouquinho complicada, como as duas anteriores. Também do Colégio Militar do Rio de Janeiro, sempre um celeiro bastante farto de questões boas para nós trabalharmos. Quando minhas duas primas gêmeas nasceram, eu tinha 7 anos. Hoje, se somarmos nossas idades, teremos juntos 76 anos. A diferença entre a minha idade daqui a 3 anos e a idade das minhas primas há 3 anos é maravilha, maravilha. Quando minhas duas primas gêmeas nasceram, eu tinha 7 anos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu tenho 7 anos a mais em relação às minhas primas gêmeas. Se elas, por exemplo, hoje têm 10 anos, eu tenho, quem me dera, 17. Não é isso? 7 anos a mais. Porque quando elas nasceram, eu já tinha 7 anos. Então eu sou 7 anos mais velho do que as minhas primas gêmeas, né? Hoje eu não sei qual é, ou melhor dizendo, quais são as idades das minhas primas. Como são gêmeas, elas têm a mesma idade. Vou representar a idade das duas por X. A mesma letra, porque sendo gêmeas, obviamente, elas têm a mesma idade, ok? Como eu tenho 7 anos a mais, como eu sou 7 anos mais velho, a minha idade atual é a idade delas, X, mais justamente esses 7 anos que eu tenho a mais em relação a elas. Confere? Beleza? Então, minha idade atual é a idade delas atual, que é X, mais os 7 anos de vantagem, digamos assim, que eu tenho em relação a elas. O enunciado diz também o seguinte: hoje, atualmente, se somarmos as nossas idades,
teremos juntos 76 anos. Então, somando as três idades, x, primeira prima, mais x, segunda prima, mais x mais 7, que sou eu, teremos ao todo 76 anos, que é uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Questão até mais simples que as anteriores. X mais x mais x, 3x. O 7 está somando, vai para lá diminuindo. 76 menos 7, 69. Dividido por 3, 23. Então, minhas primas hoje têm 23 anos. Vamos então discutir o que ele perguntou aí no enunciado, né? Uma questãozinha capciosa. A diferença entre a minha idade daqui a 3 anos e a idade das minhas primas A com H há 3 anos, não é isso? Vamos ver o que vai dar isso aí. Bem, nós já sabemos que as primas têm 23 anos, consequentemente eu tenho 30. 23 mais 7, 30. Quem dera também, né? Já passei disso há um tempinho. Tá, e daí? E daí que ele falou o seguinte: a diferença, conta de menos, entre a minha idade, 30 anos, daqui a 3 anos. Minha idade daqui a 3 anos, 30 mais 3, 33. A diferença entre o 33 e a idade das minhas primas há 3 anos. Denotando esse A, verbo haver com H, tempo decorrido, passado, não é isso? Há 3 anos, 23 menos 3, 20. Então, há 3 anos, ou seja, 3 anos atrás, elas tinham 20 anos. A diferença que ele quer igual a 13. 33 menos 20, 13 anos. Certo? Questão boa. A questão número 12 é excelente. Diz o seguinte: um aluno, ao tirar a prova de uma divisão, escreveu a seguinte expressão: 17 vezes 32 mais 18 igual a 562. O divisor nessa divisão foi qual número? De novo, um aluno, ao tirar a prova de uma divisão, quer dizer, ao aplicar a chamada relação fundamental da divisão, dividendo igual a divisor vezes quociente mais resto, não é isso? É a prova real da divisão. Aí ele pergunta quem é o divisor. Bem, com certeza absoluta, o dividendo é o 562. Com certeza absoluta, o resto é 18. Porque na relação fundamental, na fórmula fundamental, digamos assim, da divisão, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, não é isso? Então o resto com certeza é o 18. Se nós batermos de primeira, vamos dizer que o divisor é 17, porque é divisor vezes quociente mais resto, o querido dividendo, não é isso? Como está na moda, só que não. Por quê? Porque se o divisor fosse 17, o resto não poderia ser o 18. Eu não tenho como dividir o 562 por 17 e o resto encontrado ser 18. O resto sendo maior que o divisor. Isto não é possível, né? Você sabe que o resto máximo numa divisão é o divisor menos 1, não é isso? Então, se o divisor fosse o 17, o resto no máximo seria o 16. Não teria como ser o 18 de jeito nenhum. Agora, se o divisor for o 32,
Aí não tem problema. Eu posso dividir 562 por 32, encontrar como quociente o 17 e o resto 18, sem problema nenhum. Dá para dividir alguém por 32 e encontrarmos como resto 18, não tem problema nenhum. Numa divisão por 32, o resto máximo é 31. Como o 18 é menor que o 31, está tranquilo, não tem problema algum com ele. Tá certo? Então, uma pegadinha aí do Colégio Militar, nos induzindo a bater de primeira, a dizer que o divisor é 17, quando na verdade o divisor é o 32. Aí ele não escreveu dividendo igual a divisor vezes quociente mais resto, e sim dividendo igual a quociente vezes divisor mais resto, o que é a mesma coisa, já que a multiplicação é comutativa. Verdade? A questão número 13, ela é bem interessante. Diz o seguinte: em um prédio, o elevador de serviço pode transportar no máximo 396 kg por viagem. No térreo desse prédio há 62 caixas iguais, de 45 kg cada, que deverão ser transportadas para o último andar. Pelo tamanho das caixas, no máximo 12 caixas de cada vez podem ser colocadas dentro do elevador. Qual o número mínimo de subidas que o elevador deverá fazer para transportar todas as caixas? O interessante nesse enunciado é que ele informa algo que é inútil, que não deveria ser informado e que pode nos induzir a errar. Ele pega pesado aí nesse enunciado, ele joga sujo. Como assim? Vamos lá. Em um prédio, o elevador de serviço pode transportar no máximo 396 kg por viagem. Então está aqui, no máximo ele consegue, ele aguenta, ele suporta 396 kg por viagem. E qual é o objetivo da questão? É que nós transportemos 62 caixas iguais, cada uma pesando 45 quilos, está aqui, 62 caixas, cada uma com 45 quilos, não é isso? Para o último andar. Pelo tamanho das caixas, olha aí que interessante, pelo tamanho das caixas, no máximo 12 podem ser colocadas no elevador de cada vez. Então a gente é induzido a pensar pelo enunciado que em cada viagem você vai poder levar 12 caixas. Então bastaria dividir 62 por 12 para nós descobrirmos quantas viagens ao todo seriam necessárias para levarmos todas as 62 caixas. Mas como está na moda dizer, só que não. Por quê? Porque eu tenho que levar em conta isso aqui, ó, que é um limite de 396 quilos por viagem. Como assim? Até cabem 12 caixas no elevador. Agora, será que ele aguenta levar as 12 caixas? Não, porque 45 vezes 12 dá 540. 540 é muito maior que o 396. Quer dizer, até cabem as 12 caixas, só que o elevador não consegue carregá-las. Então, foi uma pegadinha, foi uma informação desnecessária e que poderia induzir muita gente a errar a questão. Os caras às vezes jogam pesado, jogam sujo. Tá, e daí? Se não conseguimos levar 12 caixas de cada vez, quantas caixas por viagem o elevador aguenta carregar?
É só dividirmos 396, que é a capacidade máxima do elevador, por 45, que é a massa de cada caixa, não é isso? A gente costuma dizer peso, erroneamente, né? Deveríamos dizer massa. Mas deixa pra lá, esse é um outro assunto. O peso, vamos falar como todo mundo fala, o peso de cada caixa, 45 quilos. Dividindo, daria 8 vezes 45, 360, e ainda teríamos um resto de 36 quilos. Quer dizer, cabem 8 caixas por viagem, com uma folga, digamos assim, ainda de 36 quilogramas. Tá? E daí? E daí que então são 8 caixas por viagem, não 12, como o enunciado sugere. Então vamos agora descobrir ao todo quantas viagens no máximo, ou melhor, no mínimo, nós vamos precisar para poder levar todas as caixas. Certo? Portanto, vamos dividir 62 por 8, vai dar 7, né? E o resto é 6. 7 vezes 8, 56, para 62, 6. O que significa dizer isso? Significa que a gente precisa de 7 viagens com, digamos assim, lotação máxima, 7 viagens, cada uma levando 8 caixas, só que ainda sobrariam 6 caixas, né, que não foram ainda transportadas. Ou seja, essas 6 caixas aqui demandam mais uma viagem, demandam uma 8ª viagem, para que você consiga levar justamente essas 6 caixas aqui que faltam, ok? Então o total de viagens é 8. Cuidado, porque é outra pegadinha, né? Você esquecer de transportar as 6 caixas que ficaram após as 7 viagens com lotação máxima. As 7 viagens com 8 caixas cada uma. Tá certo? Maravilha de questão difícil, que pode complicar a vida de muita gente nos concursos.